Vamos chamar o nosso querido Breno Altman, que já está aqui nos bastidores. Bom dia, Breno. Buenos dias. Estás em Caracas, amigo? Salve, Bom Breno. dia, Sinara. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Estava, não. Estou ainda em Caracas. Como estão as coisas aí? Conta pra gente. Tranquilas. Aqui teve um dia de maior tensão, que foi o dia 9, a véspera da posse de Nicolás Maduro, quando a oposição convocou uma marcha de protesto em vários pontos do país. Eles se organizaram para protestar em 300 pontos do país. Havia uma certa tensão sobre o que ocorreria, mas flopou total. Ou seja, a oposição não conseguiu mobilizar nem 10% desses lugares, e a mobilização que teve mais força foi num estado no interior, que juntou 1.000 pessoas. Aqui na capital, eu até vi pessoalmente a mobilização, tinha umas 400, 500 pessoas. Então, Olha só. a partir dali passou a ter total tranquilidade. As marchas chavistas foram gigantescas já no dia 9, porque eles convocaram mobilizações para se contrapor à da oposição. E no dia 10 foram enormes marchas chavistas por todo o país, celebrando a posse do Maduro para o seu terceiro mandato. Então, foi um cenário de tranquilidade, totalmente distinto do que se calculava. O próprio governo considerou que a oposição revelou uma fraqueza que eles não imaginavam, tamanha incapacidade de mobilização, e isso criou no país um clima nos últimos dias. Eu estou aqui, como eu disse, ainda estou aqui por Caracas, vou embora só quinta-feira. Criou um clima no país de euforia, como se aquele período longo de tensão que a Venezuela vivia, particularmente depois de 2014, tivesse sido superado. Há uma melhora bastante forte da economia nos últimos anos, e a impressão que o país passou a ter, conversando com as pessoas, andando nas ruas, lendo jornais, assistindo a televisão, conversando com lideranças políticas, com intelectuais, a impressão que eu tenho é que o país há uma sensação no país de que se virou a página. Ou seja, essa página da confrontação com a derrota desmoralizante da oposição na batalha do 10 de janeiro, como eles chamaram por aqui, isso levou a um outro cenário dentro do país. Claro, ainda tem muito a pressão internacional, Estados Unidos, União Europeia, na América Latina, Argentina, Peru, Chile, mesmo o comportamento do Brasil em relação à Venezuela é muito ruim, mas internamente se restabeleceu um clima de paz, de tranquilidade, realmente um clima de virada de página. Qual que é a expectativa aí em Caracas em relação ao governo Trump? Como será que o governo Trump vai se relacionar com o governo Maduro, Breno? Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Porque eu acho que ninguém sabe o que o Trump fará. Aliás, nem mesmo o próprio Trump. Ou seja, há uma experiência anterior aqui. Quando o Trump foi presidente da República, do primeiro mandato dele, que é o mandato que se encerrou em janeiro de 2020, que foi de janeiro de 16 a janeiro de janeiro de 17 a janeiro de 20, o Trump teve uma política muito agressiva contra a Venezuela. O Trump teve a poucos passos de se decidir por uma intervenção militar a partir da Colômbia e do Brasil. Da Colômbia, então governada pelo Ivan Duque, e do Brasil, quando quem comandava era o Jair Bolsonaro. Não é? Teve a poucos passos de uma intervenção militar. Então, claro, gato escaldado tem medo de água fria, não é? Então eles olham para o Trump e dizem, bom, o que o Trump vai fazer? Agora, por outro lado, há uma análise aqui, Sinara, de que o cenário é diferente hoje para o Trump, em pelo menos 2 ou 3 aspectos. Não é? Um aspecto, a questão interna principal de Donald Trump, para ele manter a sua popularidade, é a questão da imigração. Ou seja, uma imensa maioria dos eleitores de Trump votaram nele
porque ele prometeu se livrar dos imigrantes ilegais. Os imigrantes ilegais são vistos nos Estados Unidos como os responsáveis, injustamente, mas essa é a consciência das pessoas. São vistos como os principais responsáveis pelo desemprego dos norte-americanos raiz, são vistos como os responsáveis pela queda dos salários, porque, na medida em que os imigrantes ilegais aceitam trabalhar por valores muito menores, isso acaba rebaixando toda a média salarial nos Estados Unidos. Os imigrantes são vistos como usurpadores de direitos pelos quais eles não pagaram, que é o serviço básico de saúde, o serviço básico educacional. Então, o Trump fez da questão do discurso anti-imigratório uma bandeira. E na Venezuela, e nos Estados Unidos, há, segundo as contas oficiosas, cerca de 600 mil venezuelanos ilegais. O governo venezuelano tem uma conta menor do que essa, eles calculam em 300, 400 mil. O Donald Trump calcula em 600 mil. E o Donald Trump quer pegar esses imigrantes ilegais venezuelanos e devolver para a Venezuela. Portanto, isso pode levar Donald Trump a uma negociação com Nicolás Maduro. Olha, eu vou expulsar os imigrantes venezuelanos indocumentados e vamos estabelecer aqui uma conversa entre nós. Então, é um fator que pode levar a algum nível de diálogo entre Donald Trump e a Venezuela. Outro fator é que os Estados Unidos precisam, em função do cenário internacional cada vez mais polarizado, os Estados Unidos precisam recompor e ampliar as suas reservas petrolíferas. Em qualquer situação. Eu li sobre isso. Em qualquer situação militar, e o mundo está repleto de situações militares, você ter reservas de petróleo e impedir que seu potencial inimigo as tenha, esse duplo movimento em relação ao petróleo é decisivo, porque todas as armas se movem por petróleo, navios, aviões e assim por diante. Então, pode ser que isso também empurre Donald Trump a algum tipo de negociação com a Venezuela. Não é? Uma negociação que permita a Venezuela receber investimentos e aumentar sua produção petrolífera em troca de destinar parte dessa produção para os Estados Unidos. Então, isso também pode ser um fator de que atenue o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela. Ou seria um segundo fator que pode levar a uma relação, digamos, um pouco mais respeitosa que no passado. Não é? E terceiro fator, o Donald Trump não tem hoje aqueles peões que ele tinha para uma situação de pressão militar. A Colômbia é governada pelo Gustavo Petro, de esquerda, e o Brasil é governado pelo Lula. Embora Petro e Lula tenham posições, digamos, com razoável grau de conflito em relação ao governo Maduro, o fato é que nenhum desses dois países se disporia a uma ação militar contra a Venezuela. Né? Então, Donald Trump não tem peões para se mover, pelo menos não enquanto tivermos governos de esquerda na Colômbia e na Venezuela. Então, esses três fatores podem levar a que Donald Trump tenha um comportamento menos agressivo. E há uma outra questão que sempre é bom colocar, Sinara. O Trump patrocinou a solução Juan Guaidó, aquele antigo presidente da Assembleia Nacional aqui na Venezuela, que se autoproclamou presidente em 2019 e que foi apoiado pelos Estados Unidos, e pela União Europeia, e pelo Bolsonaro, e pela Colômbia, e pelo chamado Grupo de Lima. E essa operação foi um rotundo fracasso. Né? Juan Guaidó hoje não passa de um corrupto bilhardário vivendo em Miami e foi politicamente atropelado aqui na Venezuela e chutado até mesmo pelos seus aliados. Não há sinais de que os Estados Unidos estejam dispostos a embarcar, mesmo Donald Trump, numa solução Juan Guaidó 2.0, que seria esse senhor Edmundo González, que afirma ter vencido as eleições em 28 de julho, que está asilado na Espanha e que andou afirmando que entraria em Caracas para tomar posse no dia 10 de janeiro
e ficou lá pela República Dominicana mesmo, porque não houve apoio interno de qualquer tipo para essa sua aventura golpista, né? Então, também tem isso, né? Os Estados Unidos têm uma cultura imperialista, mas muito pragmática. Os Estados Unidos não são de colocar ovos numa cesta furada, erram muito, mas tendem a não repetir os erros, né? Então, vamos ver como é que evolui. É uma incógnita dentro de um mistério, dentro de uma hipótese. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que Donald Trump fará em relação a uma série de assuntos, incluindo o assunto Venezuela. Oi, Breno, eu queria ampliar um pouco essa discussão do petróleo, trazendo para 3 pontos. O primeiro deles você já começou a desenvolver, que é a relação do Donald Trump. Donald Trump teve 4 anos de governo em que fez as suas bravatas contra a Venezuela, mas nada aconteceu. Inclusive, nesses 4 anos, 2 deles, ele tinha o Bolsonaro aqui no Brasil querendo se aliar, querendo fazer bravata também, dizendo que também imporia medidas à Venezuela. Portanto, eu tendo a acreditar que não vai acontecer nada, né? E aí o segundo ponto, que é ampliar essa questão do petróleo, principalmente porque essa dependência do petróleo mundial e o petróleo venezuelano estando ali do lado, vem inclusive sendo negociado há algum tempo. No governo Biden isso foi ampliado, né? A minha pergunta para você que está aí, aliás, é dupla, é a seguinte. Primeiro, como estão as refinarias de petróleo na Venezuela? Porque se vende muito a ideia na imprensa internacional de que as refinarias estariam sucateadas, de que a produção caiu muito. Você tem condições de avaliar isso? Conseguiu ver essas refinarias? E na esteira dessa pergunta, que percentual ou que relação tem a Venezuela com Cuba para fornecer petróleo para Cuba, que depende muito de termoelétricas para a sua subsistência energética? Olha, nós temos que levar em conta que a Venezuela foi submetida, especialmente a partir de 2014, a uma guerra econômica sem paralelo na história. O PIB da Venezuela, em função das sanções norte-americanas e europeias, o PIB da Venezuela caiu 70% entre 2014 e 2019. Para fazermos uma comparação, Felipe, quando houve a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, de 41 a 45, em guerra contra o nazismo, perdeu 38% do PIB. A Venezuela, sem guerra, perdeu 70% em função das sanções. A Venezuela não podia exportar nem importar, ela foi travada pelo bloqueio norte-americano. E isso afetou brutalmente sua economia, incluindo a economia petroleira, que é a espinha dorsal das atividades econômicas aqui na Venezuela. No auge da produção petroleira, que foi durante o governo Chávez, em 2008, a Venezuela chegou a produzir 3,2 milhões de barris por dia. Não é? No auge, em contrapartida, no ápice da guerra econômica liderada pelos Estados Unidos contra a Venezuela, essa produção caiu para 300 mil barris. Hoje ela se encontra ao redor de 1 milhão de barris e subindo. Tá? A Venezuela busca recompor a sua produção petrolífera. É evidente que em 10 anos de guerra econômica, você teve um processo, problemas de manutenção das refinarias, dificuldades em mantê-las a pleno funcionamento. A Venezuela não conseguia comprar peças de reposição para suas refinarias, não conseguia fazer a manutenção das suas refinarias, não conseguia ter substituição do seu maquinário. Não é? Houve uma fuga também de funcionários do ramo petrolífero, porque o país não conseguia pagá-los adequadamente nessa situação criada pelas sanções norte-americanas. Então, a Venezuela veio recompondo a sua produção petrolífera e o objetivo deles é alcançar aquele patamar de 3 milhões de barris ainda durante esse terceiro mandato de Nicolás Maduro. Eles adotaram uma série de estratégias para esse objetivo. Entre essas estratégias está um acordo específico que foi feito durante o governo Biden, que permite a uma empresa petrolífera norte-americana voltar a atuar na Venezuela. Né?
Não é que a Venezuela voltou a vender petróleo para os Estados Unidos, mas esta empresa norte-americana em especial, ela pôde voltar a operar na produção de derivativos. Ela tinha uma refinaria aqui na Venezuela sob sua gestão, e esse refino que é exportado para os Estados Unidos. Ainda é uma pequena participação. Agora, a Venezuela está estabelecendo uma série de, sob controle da PDVSA, da empresa estatal, mas uma série de, como se diz no linguajar econômico, joint ventures, não é? Uma série de acordos mistos entre o capital estatal e o capital privado internacional para recompor o mais rapidamente possível sua produção petrolífera. Respondendo, então, assim, a tua primeira pergunta. Ainda é uma situação difícil, mas o país vem recebendo investimentos e tem aumentado sua produção petrolífera, tem conseguido driblar as sanções a partir de investimentos que vieram da Índia, que vieram da Turquia, que vieram da Rússia, que vieram da China, e com isso está conseguindo driblar as sanções que foram plenamente restabelecidas em 18 de abril do ano passado. As sanções voltaram a vigorar plenamente desde abril do ano passado. Né? E eu vi, Breno. Só a segunda parte com relação a Cuba, eu queria só... Cuba, o que aconteceu? Na medida em que... Primeiro, qual era o acordo que a Venezuela tinha com Cuba desde o período de Chávez? É um acordo que foi firmado, se minha memória não me trai, é um acordo que foi assinado em 2001, não é? E depois foi atualizado em 2008. A Venezuela passou a fornecer petróleo para Cuba. Em troca, Cuba pagava por esse petróleo com médicos, com técnicos desportivos, com técnicos da indústria elétrica, com capital humano. É assim que Cuba pagava pelo petróleo. Cuba chegou a ter 40 mil médicos na Venezuela. Cuba chegou a ter 2 mil técnicos desportivos aqui na Venezuela. E assim por diante. Aquilo que Cuba tem de mais importante, que é o capital humano forjado pela Revolução, educação, saúde, em troca de petróleo, porque Cuba não produz uma gota de petróleo, e o bloqueio contra Cuba impedia o país de ter acesso a essa fonte de energia de uma maneira razoavelmente sustentável desde o fim da União Soviética. Né? Então, esse era o acordo. Agora, quando a produção petrolífera da Venezuela despencou, a partir de 2014, a Venezuela não conseguiu mais cumprir plenamente seus acordos com Cuba. Não tinha mais petróleo para fornecer a Cuba. E isso é um dos elementos que explica a crise energética cubana. Ela perdeu acesso ao petróleo venezuelano porque esse petróleo deixou de existir. E hoje, como é que está com essa retomada oficial? Há uma recomposição lenta disso. A Cuba ainda é afetada por isso. A Venezuela, somente ao atingir 700 mil barris dia, é que a Venezuela conseguiu suprir as suas demandas internas. E tem um problema que tem que ser registrado aqui, Felipe. Como a economia venezuelana vem se recuperando muito rapidamente nos últimos 3 anos, é o país com maior taxa de crescimento do PIB do mundo. Né? A Venezuela teve 15% de crescimento em 2021, teve 9% de crescimento em 2022 e calcula-se que teve 7, 8% de crescimento em 2024. Então, como a economia venezuelana está crescendo com muita rapidez, o que acontece é que a demanda interna por combustível cresce junto. E a Venezuela não tem ainda espaço na sua produção petroleira para recuperar, para recompor aqueles acordos firmados com Cuba. A Venezuela ainda não consegue voltar a abastecer Cuba. Né? Então, esse ainda é o cenário. Também está dentro das projeções do novo governo de Nicolás Maduro, com o crescimento da produção petrolífera, recompor a ajuda a Cuba. Mas, por enquanto, ela ainda está parada. Ela não está parada, mas ela está bastante reduzida. Bastante reduzida. Você não sabe dizer quantos barris dia, não tem um número estimado? Esses números são números que, por conta da segurança cubana, nunca são divulgados. Né? A gente pode fazer uma... Você tem como fazer uma apreciação, sem ter os números exatos. Eu vou aqui dizer a minha apreciação, porque eu acompanho esse assunto já há décadas.
eu te diria que a Venezuela hoje deve fornecer a Cuba alguma coisa como 100 mil barris mês, um terço do necessário. Breno, eu tinha falado para você que eu tinha lido, aí eu achei aqui o artigo, na verdade, uma entrevista do diretor da Data Analysis, que é um instituto de pesquisa da Venezuela, o José Antônio Gil Yepes, dizendo que, olha a aposta dele, Trump não renovará as sanções contra a Venezuela, pelo contrário, outorgará mais licenças petroleiras, entregará novas licenças petroleiras e, de acordo com Gil, Trump deve corrigir física e geopoliticamente o rumo que não produziu no seu primeiro mandato. Achei muito interessante, curiosa a análise dele, né, Breno? Olha, eu acho que é pura especulação. Nem o presidente da República tem certeza sobre isso. Uhum. Nem o presidente Maduro tem certeza sobre isso. Certo. Não há nada no horizonte que permita fazer esse tipo de afirmação. Mas não é uma hipótese descartável, pelas razões que eu busquei apresentar anteriormente. Não é? Mas é o terreno da especulação. Tudo com o Trump está no terreno da especulação. Porque se o Trump for cumprir 30% do que ele prometeu fazer nas mais diferentes áreas da vida norte-americana, se ele cumprir 30%, imagina o que vai ser o mundo nos próximos anos. Quer dizer, vai ter anexação do Canadá, compra da Groenlândia, tomada à mão militar do Canal do Panamá, por outro lado, paz na Ucrânia, por outro lado, expulsão de 2 milhões de imigrantes ilegais. O Trump, ele é um corretor de imóveis que aprendeu a usar uma estratégia de negociação. A estratégia de negociação do Donald Trump é colocar o preço lá em cima. Ele era um vendedor de imóveis de luxo. Esse é o negócio que ele herdou do pai dele. Como é que se negocia um imóvel de luxo? Você tem que pegar o tonto do comprador potencial, que é um cara cheio de grana, porque ninguém aparece para comprar um imóvel de luxo. Sem bala, né? Sem bala. Então, ele diz o seguinte, ele tem que vender a exclusividade daquele imóvel, seu luxo, sua localização, seu tamanho, e ele tem que colocar o preço lá em cima, porque o cara pagar um preço alto é um sinal de ascensão social nos Estados Unidos. Sai em todos os jornais, em todas as televisões. Puta, quando o cara consegue assim, o imóvel mais caro do mundo foi comprado pelo fulano, pela fulana, tal e qual. Pô, esse é um sinal de força social, né? É um sinal ostentatório de força social. Então, ele é isso, o Trump. Ele bota todos os preços lá em cima, mas ele vai negociar. Ele sabe que ele não vai conseguir o preço que ele quer para nada, mas ele joga lá em cima o tempo todo. Tá? Ele falava que ia conseguir a paz na Ucrânia em 24 horas, não era isso? Agora estão em 6 meses. Ele já mudou. Ele vai baixando os preços. Então, ele, na campanha, disse que se fosse ele o presidente, não o Biden, o petróleo da Venezuela já era norte-americano. Vocês estão lembrados que ele disse isso na campanha? Agora, já há sinais de que ele estaria disposto a investir no petróleo venezuelano. Então, é isso. O Trump nós temos que entender o Trump como representante de uma outra lógica do sistema imperialista. Uma lógica na qual o sistema imperialista, essa é a posição do Trump, pela qual o sistema imperialista, ao invés de adotar uma estratégia expansionista, como é próprio da política do Partido Democrata, adota uma estratégia protecionista. Ou seja, ao invés de acreditar que os Estados Unidos devam alimentar sua expansão para sustentar a hegemonia, o Trump é um defensor da tese de que os Estados Unidos têm que fechar suas fronteiras e utilizar a força do seu mercado interno, da sua economia, para desestabilizar o mundo e aí negociar em condições mais favoráveis
as relações comerciais e financeiras com os demais países. É uma outra estratégia de preservação do sistema imperialista, uma outra estratégia de preservação da hegemonia dos Estados Unidos. Muda tudo. Muda tudo. Não quer dizer que os Estados Unidos ficarão menos agressivos, pode ser até o oposto em relação à América Latina. Lembremos que o protecionismo norte-americano, historicamente, ele é ditado pela doutrina Monroe. A doutrina Monroe, de 1823, emitiu uma frase dúbia: a América para os americanos. O que isso queria dizer? Europa fora das Américas, e queria dizer todo o continente americano é um quintal dos Estados Unidos, ou seja, faz parte do território potencial de hegemonia dos Estados Unidos. Essa doutrina Monroe, ela foi a espinha dorsal do protecionismo norte-americano por décadas, não é? Por décadas, até ser trocada por uma estratégia expansionista, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial. O Trump representa, tendencialmente, uma estratégia protecionista, nacional-chauvinista. Não é? Agora, uma coisa é o que ele representa, outra coisa é a sua força real para impor essa estratégia. Né? Uhum. Hoje, as grandes corporações norte-americanas estão todas internacionalizadas. Os interesses de muitas corporações estão mais no exterior do que dentro do mercado doméstico norte-americano. É diferente do que há 50 ou 100 anos atrás. Ô, Breno, Então, e você... Diga. É preciso ver como evolui. Breno, você aposta em que nessa situação da posse do Trump? Bolsonaro vai, manda Michele, como é que você está vendo isso aí, né? Eu vi ontem, teve um tweet do Glenn Greenwald, não sei se você viu, dizendo que o Bolsonaro foi convidado, né? Coloca o tweet do Glenn aí, por favor, Gui. Dizendo, né? Ele tá colocando, desmentindo o Alexandre de Moraes, desmentindo a imprensa brasileira, né? Dizendo que o Bolsonaro foi convidado, quando a gente não tem realmente nenhuma prova de que foi, de fato, né? Trump convidou o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro para comparecer à sua posse em DC. O principal censor do Brasil, e na verdade seu rei não eleito, o Glenn realmente tomou um rumo, né? Alexandre de Moraes já apreendeu seu passaporte como parte de uma investigação e provavelmente negará permissão para Bolsonaro viajar. Então, a aposta do Glenn é que o Alexandre, na verdade, o ministro pediu mais comprovações de que ele foi, de fato, convidado. Agora estão dizendo que o Bolsonaro foi convidado para um baile hispânico da posse, né? Então, a gente não tem até agora nenhuma segurança, ao contrário do que está dizendo o Glenn, de que o Bolsonaro foi convidado. Qual que é a tua aposta, Breno? Ele foi convidado? Ele vai à posse? Michele vai à posse? Como é que você está vendo isso aí? Pode tirar, Gui. Olha, é evidente que é necessário ainda ver melhor a documentação, essas cartas, mas eu não tenho dúvidas de que o Bolsonaro foi convidado. Uhum. Nenhuma dúvida. Veja, a posse do presidente americano nunca, para a posse de presidentes norte-americanos, nunca são convidados chefes de Estado e chefes de governo, nunca. O governo norte-americano convida apenas as representações diplomáticas, os embaixadores dos países. Exclusivamente isso. Nunca convida um chefe de Estado ou um chefe de governo. Né? Jamais o faz. Já tem uma exceção para a posse do Trump. O Trump convidou Milei. Javier Milei está convidado como chefe de Estado da Argentina. E outras lideranças da extrema-direita mundial estão sendo convidadas, estando ou não no governo. Não me espanta que Bolsonaro seja convidado. Evidente que é preciso ver se esse convite realmente existiu, ver ali, ou seja, não existe, dizer, o convite para a posse do presidente norte-americano não é como no Brasil. No Brasil, quem convida para a posse é o próprio Itamaraty, é o próprio Estado que convida. Não é? Nos Estados Unidos não é assim. Quem convida para a posse do presidente norte-americano é um comitê que o presidente eleito forma. Não é o Departamento de Estado que convida para a posse. É o comitê, eles chamam lá de Inauguration Committee, ou seja, o comitê
para a posse do presidente dos Estados Unidos, que é uma entidade privada formada pelo presidente eleito. Historicamente, sempre foi assim, não é o Departamento de Estado. Né? E tem vários eventos, a posse não é um evento único. Você tem um evento formal, a tomada de posse, o juramento, e você tem uma série de atividades da posse, né? Bailes, encontro com correspondentes estrangeiros, encontro com as missões diplomáticas, é uma série de atividades. A posse é sempre em 20 de janeiro, nos Estados Unidos, e você tem uma série de atividades nessa semana. Então, as pessoas podem ser convidadas para o ato de juramentação no Capitólio, podem ser convidadas para todas as atividades, podem ser convidadas para uma atividade e não para outra. E isso é um convite privado porque não é do Estado, é desse comitê que organiza a posse de Donald Trump. Eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro foi convidado. Ele foi convidado para tudo. Ele foi convidado para o juramento, para a transmissão de poder do Biden ao Trump. Aí eu já não sei. Mas que algum tipo de convite ele recebeu, não tenho dúvidas, porque as lideranças de extrema-direita estão recebendo convites desse comitê que organiza a posse de Donald Trump. Está dentro da lógica o Bolsonaro. E você acha que o Xandão vai deixar? Puxa vida, eu não sei dizer. Legalmente deveria deixar, né? Numa situação normal. É que nós não estamos numa situação normal. Numa situação normal, o Bolsonaro não tem prisão preventiva decretada, ele não está sobre medidas restritivas, tornozeleira e coisa do gênero, ele não tem nenhuma condenação nem em primeira instância, ele está sob investigação. Normalmente, qualquer cidadão nessa situação tem autorização para viajar. Mas a apreensão do passaporte tem motivos de fuga, de probabilidade de fuga, e, se eu não me engano, foi em decorrência daquela visita à Embaixada da Hungria. Perfeito. Então, agora, volto a dizer, se nós olharmos o estrito espírito da lei, quando o cidadão não tem uma condenação, nem em primeira instância, não tem uma prisão preventiva decretada, ele tem medidas restritivas em função de situações determinadas, e ele consegue justificar de uma maneira clara a sua viagem, normalmente, se fosse qualquer cidadão, o normal seria ter o direito de viajar. Neste caso, nós estamos... Não vou aqui discutir o mérito, não sou jurista nem nada disso, mas é evidente que, em função dos riscos golpistas que o país correu, nós estamos diante de medidas excepcionais. A justiça está operando por medidas excepcionais. Nós temos aí um processo de fake news que já dura 6 anos, nós temos todos os réus sendo julgados pelo STF, mesmo que nenhum dos réus tenha foro privilegiado. Tá? Há uma série de medidas excepcionais que foram adotadas em função da gravidade do cenário que o país viveu entre 2022 e 2023. Como há esse ambiente de medidas excepcionais, é possível que o Bolsonaro não tenha permissão para viajar. Se estivéssemos nessa situação, você, o Assinara, e a acusação criminal não fosse de golpe de Estado, fosse uma outra qualquer, provavelmente nós teríamos o direito de viajar. Porque e se ele não tiver, a Michelle vai? É o que estão dizendo, né? Coloca a matéria aí, por favor. Aí pode ser, né? Porque o Bolsonaro ele tem que circunscrever a representação dele a algum personagem da família que não seja visto pela imprensa brasileira como seu plano B para a disputa eleitoral. E se ele tiver que fazê-lo, o fará com a Michelle, porque é uma variável controlável. Se ele pedisse isso, por exemplo, ao Tarcísio, ele estaria passando um sinal de que o Tarcísio é o seu candidato em 2026, se ele não puder sê-lo. A Michelle também pode ser vista dessa maneira, mas é a esposa dele, é família. Olha aí, né? A notícia, sem conseguir comprovar convite, Bolsonaro toma decisão sobre a posse de Trump. E é essa que o Breno está explicando aí, né?
que é, como ele não vai, se ele não for, né, se o Moraes não permitir, ele enviará a Michelle, mas perde um pouco da força política diante dos bolsonaristas, né? É certo que Eduardo Bolsonaro vai estar lá, mas a Michelle indo é meio fraco politicamente, você não acha, Breno? Olha, Sinara, a gente vai ter que ver isso nas pesquisas, né? Porque eu tenho um certo receio de que o feitiço vire contra o feiticeiro, que na medida em que você proíbe o Bolsonaro de ir e vai a Michelle, que o Bolsonaro possa ter um duplo ganho. Estar presente na posse através da Michelle e ser visto como perseguido. Não vai demorar para o Bolsonaro dizer o seguinte: por que eu não posso viajar para a posse de Donald Trump se o presidente Lula, já condenado na primeira instância, pôde ir ao enterro de Fidel Castro? Não vai demorar para o Bolsonaro falar isso. Vai se vitimizar, né? Vai se vitimizar. Então, eu acho, se eu tivesse no lugar do Alexandre de Moraes, quem sou eu, que nem diploma superior tenho, mas calculando politicamente, eu deixava aí. Deixava aí. Felipe. Eu acho que proibi-lo e ele enviar a Michelle, para a Michelle fazer um discurso da perseguição ao Bolsonaro, fortalece a figura do Bolsonaro, não enfraquece. Eu concordo contigo, Breno, no sentido da vitimização, que eu acho que é o grande discurso do Bolsonaro e de todos os golpistas. E tem um outro lado aí, são dois grandes discursos, o da vitimização e o do grotesco. Eu venho falando sobre isso aqui, né, há muito tempo. O Steve Bannon tem essa máxima, esse axioma de que quanto mais grotesco, quanto mais absurda for a mensagem, melhor, porque mais ela movimenta os algoritmos, mais ela se estende, melhor a gente consegue vendê-la. Eu acho que ele conseguiu viabilizar a frase do Goebbels de uma forma muito melhor. A mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Agora não, a mentira contada uma vez só vira verdade pelo potencial que tem as redes sociais e principalmente agora que não tem mais fact-checking, né? Que Mark Zuckerberg e Elon Musk acabaram com isso em essas comunidades. Eu queria a tua visão sobre isso, sobre essa posse do Trump, a partir do momento que o Trump assume nos Estados Unidos, como isso influencia a política brasileira. E aí eu não estou falando no sentido de dar votos ao Bolsonaro, não. Eu estou falando no sentido de, se, por exemplo, houver um movimento de golpe de Estado parecido, alguma coisa que, como ocorreu em 2022/23, você vê alguma interferência ou você acha que não? Que o Trump não está nem aí para o Brasil, e é só America First, e as questões internas, e ele pouco se interessa pelo Brasil. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, não, eu acho que o Brasil é essencial para o Trump, porque na lógica do Trump, nessa lógica protecionista, nacional chauvinista, filiada à doutrina Monroe, a qual eu me referi, a América Latina é o território no qual os Estados Unidos podem, com maior facilidade, com maiores possibilidades, recuperar sua hegemonia. Não é na Ásia, não é na África, não é na Europa, é na América Latina. E para poder ter a América Latina sob sua hegemonia, a peça que move tudo é o Brasil. É por essa razão também, Felipe, que eu acho que o Trump convidou Bolsonaro. Ou seja, o Trump fará uma aposta para derrotar o presidente Lula em 2026. Uma aposta aberta em derrotar o presidente Lula em 2026. E recuperar o Brasil para o seu arco de influência direta. Por isso que ele fortalece o Milei, por isso que ele fortalecerá toda a direita no continente. Eu não acho que ele vai virar as costas para o Brasil, que ele vai deixar de dar importância ao Brasil. Nem pode fazê-lo. O Brasil corresponde a metade do território da América Latina, metade da economia da América Latina, metade da população da América Latina. Eu acho que ele fará uma aposta no Brasil. Por isso que nós temos que analisar esse fator Bolsonaro com cuidado, para não fortalecê-lo, achando que, com determinadas medidas judiciais, ele poderia ser enfraquecido. Eu até vou aqui dialogar, eu estou acompanhando os comentários no chat. Só dizendo que você mudou de lado, né? Eu vou até dialogar com as pessoas. Eu vou dizer assim: primeiro vamos esclarecer.
eu não estou fazendo nenhuma comparação entre Lula e Bolsonaro. Estou dizendo o que o Bolsonaro pode alegar. Eu não estou aqui falando do enterro do neto do Lula ou do irmão do Lula, quando o Lula já estava preso. Em 2016, o Lula já estava sob investigação e houve a morte do Fidel Castro em 25 de novembro de 2016. O Lula estava solto e ele pôde ir, não houve nenhuma obstrução jurídica de que ele fosse a Cuba. Na época, vocês devem estar lembrados, houve uma enorme boataria que Lula aproveitaria para ficar exilado em Cuba. Não é? Então, o que eu estou dizendo não é que eu não estou fazendo comparação nenhuma, estou dizendo que o Bolsonaro pode usar esse argumento. Eu já vi bolsonaristas usando esse argumento para fortalecer o seu papel de vítima. Ah, mas o Bolsonaro pode fugir. Eu vou até colocar uma questão. Vamos supor que isso possa acontecer. Ele possa fugir. Isso o fortalece? O fujão ganha força? Vocês conhecem algum caso em que o fujão ganha força? Se o Lula tivesse ido para o exterior, ele ganharia força? Ou a força do Lula deriva do fato de que ele enfrentou a Lava Jato na cadeia? Exatamente. Se o Lula tivesse ido para uma embaixada e saído do país, ele ganharia força? Eu não acho que quem foge ganha força. Então, nós temos que ser muito prudentes na análise, porque nós vamos estar diante de um novo cenário, sabe, Felipe? Um novo cenário. O Trump vai jogar pesado para derrotar o presidente Lula em 2026. Pesado. E pois é nesse ponto que eu queria te perguntar. Como que ele vai jogar pesado? Que medidas? Que atitudes? O que ele vai? O que você pode prever, ou pelo menos especular, que ele vai fazer nesses 2 anos para prejudicar o Lula e para fortalecer a extrema-direita? O que ele pode fazer? Acho que o cardápio é amplo. Primeiro, ele vai fortalecer a condição de vítima do Bolsonaro. Por isso. Mas economicamente, militarmente, o que ele pode fazer? Aí, veja, os Estados Unidos vão mesclar as medidas. Os Estados Unidos não vão adotar contra o Brasil, a não ser que o Brasil significasse algum risco para a hegemonia norte-americana. Eu não vejo os Estados Unidos adotando, digamos, sanções contra o Brasil, eu não vejo nada disso. A lógica que o Trump ameaça adotar não é propriamente de sanção. Ele, em função do seu protecionismo, ele ameaça elevar a tarifa de importação para todas os países, não é? Ele fala em elevar a tarifa de importação para todos os países com os quais os Estados Unidos têm déficit comercial. O Brasil poderia ser atingido por isso. Isso é uma hipótese, não é? Mas aí não é propriamente o jogo político, aí é a estratégia protecionista de Donald Trump. Agora, eu acho que ele vai tentar fortalecer a figura do Bolsonaro e do bolsonarismo. Acho que ele vai estabelecer relações privilegiadas com atores do bolsonarismo, como o governador Tarcísio de Freitas. Acho que ele vai tentar fortalecer ao máximo a figura do Bolsonaro para colocar o Bolsonaro como uma vítima do sistema político, do sistema judicial. Né? Se não tiver força para fazer com que o Bolsonaro concorra, para transformar o Bolsonaro num grande cabo eleitoral, acho que ele vai se mover nessa direção. Ele vai buscar desgastar o governo brasileiro o máximo possível no teatro internacional, desgastar, desmoralizar, desqualificar. Né? Eu acho que ele vai agir mais no âmbito político, não no âmbito econômico. É isso aí, Breno. Olha, infelizmente estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Breno, tá tão bom, ainda tinha dezenas de perguntas para fazer para você, mas depois você volta, né? Deixa eu tranquilizar aqui o pessoal, eu não mudei de lado. É que quando as pessoas convidam alguém para fazer uma análise, a pessoa tem que fazer uma análise ponderada. Se eu fosse um dirigente partidário, eu ia só fazer um discurso para a torcida. Então, quando a Sinara, muito gentilmente, me deu a honra de estar aqui no programa, o Felipe também, é para analisar os diversos aspectos da situação. Não é? Eu repito, se eu fosse um dirigente do PT, eu faria aqui um discurso para a torcida, para animar a torcida, mas não é o meu papel. O meu papel é analisar as circunstâncias em que a gente está vivendo. Né?
Até porque vocês sabem que eu e o Breno discordamos em vários assuntos e não cabia aqui eu ficar batendo boca com o Breno sobre as coisas que a gente não concorda. Ele veio para cá como entrevistado para dar a opinião dele e fazer a análise dele, gente. É isso que ele está fazendo. É isso. E nós temos que a análise serve para nós descobrirmos quais são os pontos fracos, os pontos fortes nossos e dos nossos inimigos em determinadas situações. É disso que se trata. É isso aí, Breno. Ó, um abração para você, querido. Volte sempre, viu? Obrigado, Muito Breno. Até a próxima. Yara, Felipe, até a próxima. Bom dia e boa semana. E Com feliz ano novo. arepas aí por nós. E feliz ano novo, que ainda dá tempo. Feliz ano novo.